Vamos falar nesse vídeo aqui sobre a operação borboleta, compra de borboleta ou fly, que é uma operação de especulação muito interessante em que o investidor com pouco financeiro ele consegue especular a alta ou abaixo a lateralização do ativo e fazer um bom retorno aí em caso de acerto. Se você ainda não segue nosso canal, já clica aqui embaixo, assina nosso canal que muito conteúdo interessante está vindo por aí. Falando um pouco mais sobre a operação de compra de borboleta ou fly, que é uma operação muito popular, normalmente montada para curtíssimo prazo e de especulação, que ela pode trazer um bom ganho caso o investidor acerte o strike do vencimento da ação. Como é que é a montagem dessa operação? Essa operação ela chama borboleta justamente porque ela tem três pontas. A gente chama essa opção do meio de miolo, como normalmente a gente chama no mercado. E aqui são as asas da borboleta, a asa maior e a asa menor. Justamente porque aqui tem um strike menor e aqui tem um strike maior. Como é que funciona na montagem dela? Então o investidor aqui vai comprar uma call, por exemplo aqui com strike de 10,50, vai vender duas calls, então o miolo ele é sempre dobrado, o miolo é sempre vezes 2, ele vai vender duas calls com strike de R$11 e aqui ele vai comprar uma call com strike de 11,50. Nesse tipo de borboleta, que a gente chama aqui de borboleta simétrica, as asas elas têm sempre a mesma distância. Então nessa montagem aqui, de B até A é 50 centavos e de B até C é 50 centavos. Então numa borboleta simétrica as duas asas têm sempre a mesma distância e a gente consegue montar ela com qualquer distância de R$1, R$2, R$3 e assim por diante. Claro que a montagem fica mais cara, em contrapartida o ganho também pode ser maior, porque como a gente vai ver lá na frente, essa distância entre A e B é justamente o ganho máximo da operação. Essa operação ela é indicada em caso de viés de alta, de baixa ou até de lateralização. Por quê? O investidor aqui ele precisa acertar qual que vai ser o valor do ativo objeto no momento do vencimento. Então se a gente imagina que o ativo objeto daqui um mês no vencimento da borboleta, ou daqui 2 meses vai estar custando R$10, a gente vai montar uma borboleta com miolo nos R$10. O ganho máximo ele está entre B e A, como a gente disse lá, é a distância entre a asa menor e o miolo. Como a gente vai ver depois na nossa tabelinha, justamente porque no momento do vencimento, se a gente acerta exatamente o miolo, essa opção vira pó, essa opção vira pó e essa opção comprada vai ganhar esse valor aqui. É aqui que está o nosso ganho nessa operação. A perda máxima dessa operação é o prêmio gasto, então isso eu acho bem interessante também numa operação com opções, ou seja, você já sabe no momento da montagem exatamente o quanto você pode perder. Então se eu monto uma operação aqui, invisto R$1.000, eu sei que essa perda máxima vai ser desses R$1.000 e o ganho máximo é justamente a distância da asa menor até o miolo. A gente já sabe exatamente quando pode ganhar e o quanto pode perder. Nessa operação não há chamada de margem, justamente porque a gente está vendido em duas calls e comprado em duas calls. Como a gente vai ver lá na nossa tabelinha, a gente está totalmente coberto em caso de qualquer cenário. Trazendo aqui para os cenários do vencimento, como é que vai funcionar? Caso lá no vencimento o ativo objeto esteja aqui nesse cenário 2, entre o strike da asa menor e o strike da asa maior, aqui é um cenário de ganho para esse investidor. Caso esse ativo valorize muito ou desvalorize muito até o vencimento, aqui é um cenário de perda, em que a perda máxima vai ser o custo de montagem. Vamos trazer aqui então um outro exemplo no cenário de vencimento e avaliar como é que vai funcionar o comportamento dessa nossa operação. Então vamos dizer que no vencimento o investidor acredita que o ativo vai estar custando R$10, ou porque esse ativo vem subindo e ele acha que vai parar nos R$10, ou esse ativo vem caindo e ele acha que vai parar nos R$10, ou um ativo que vem de lado há muito tempo e o investidor acredita que não vai aumentar a volatilidade, que ele vai continuar ali nos R$10. Então, acreditando no vencimento com uma cotação de R$10, esse investidor vai vender duas calls no miolo
com strike de 10 reais. E ele vai comprar uma call com strike nos 9, uma call no strike dos 11. Nesse caso aqui, a distância de cada asa para o miolo é de R$1. Essa borboleta é simétrica. Então a gente já sabe que o ganho máximo é de R$1 e a perda máxima é a montagem. É o prêmio de montagem. Digamos que esse investidor tenha gasto aqui 20 centavos na montagem dessa operação. Então ele sabe que o prejuízo máximo é de 20 centavos e o ganho máximo é de R$1. Então, caso ele acerte o strike, ele pode multiplicar por 5 vezes o investimento que ele fez aqui. Caso ele erre a cotação lá no final, ele tem essa perda de 20 centavos. Então, como é que vai funcionar aqui? Ele está comprado numa call nos R$9, vendido em 2 calls dos R$10 e comprado em uma call dos R$11. Então essas calls elas ganham valor sempre que o ativo passa do strike dela. Então essa call não vai valer nada até os R$10, onde ela começa a se valorizar. Essa call aqui ela está dobrada, então eu vou colocar vezes 2 e ela está vendida. Então eu vou colocar o valor negativo dela. Então aqui ela valeria menos R$1, porque ela tem strike do 10 e o ativo encerrou em 11. Só que como ela está vendida 2 vezes, então eu vou colocar menos 2. Aqui sempre duplicado, dos 10 aos 2, R$2, então aqui é menos 4 e menos 6. E a call dos R$11 que ele está comprado, que vai ganhar valor somente depois dos R$11. Como é que vai funcionar? Então, caso, nesse nosso exemplo aqui, caso o ativo termine até os R$9, ele ficou no 0 a 0, ele teve a perda máxima lá do custo de montagem. Nesse caso, uma perda de 20 centavos por operação. O ganho máximo está aqui. Caso o investidor acerte exatamente onde o ativo vai parar no vencimento, e daqui para frente ele também não tem ganho com a operação, ele tem o prejuízo aqui da montagem. Então é uma operação em que o investidor especula qual que vai ser a cotação do ativo objeto no momento de vencimento. Com 20 centavos da montagem dessa operação, eu tenho um ganho máximo aí de R$1, ou seja, eu consigo multiplicar, ou eu tenho a possibilidade de multiplicar o meu investimento inicial por 5 vezes nesse caso, em que a montagem custou 20 centavos e o meu potencial ganho máximo aí, o tamanho de cada asa é de R$1. Essa operação é muito interessante. Se você quiser saber mais detalhes ou quiser outras operações, posta aqui nos comentários que eu trago conteúdo para você. E se você ainda não é assinante do nosso canal, já clica aqui para assinar, que muito conteúdo bom tá vindo por aí.